Março é considerado o mês de conscientização contra o câncer coloretal, que é silencioso e os sintomas geralmente aparecem quando o estado já está avançado. O rastreamento de lesão suspeita ou pólipos, que é o tumor benigno que pode se transformar em câncer em 5 a 7 anos, é fundamental. A conscientização é um fator importante para a redução das mortes provocadas pelo câncer de intestino. Por isso, o programa Em Discussão Saúde de hoje vai abordar tudo sobre este tema. Conosco estão o Dr. Samer Farhood, que é gastroenterologista e especialista em coloproctologia. Também aqui conosco está a doutora Nise Yamaguchi, que é oncologista do Hospital Albert Einstein. E também Dr. Rafael Soares, nutrólogo. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa de hoje. Vou começar com a doutora Nise aqui, já que nós estamos falando de câncer coloretal, num mês em que isso precisa ser mais falado, mais abordado. Doutora, do que a gente está falando? Que nome é esse? Câncer coloretal. É um câncer que acontece onde? No intestino. Uma das grandes coisas que houve nos últimos anos é a possibilidade de prevenção. Então, se você tira um pólipo, a partir dos 50 anos, todos devem fazer, homens e mulheres, uma colonoscopia. Famílias de pessoas que têm pólipos ou câncer de intestino devem começar pelo menos 10 anos mais cedo. E até jovens quando há uma polipose familiar múltipla. Quando a senhora fala pólipo, do que a gente está dizendo? Que são nódulos, são carocinhos? Isso, o que é isso? São pequenos nódulos que ocorrem no intestino, que são benignos e que podem ser retirados com uma colonoscopia. Então, hoje em dia, a gente tem essa oportunidade. Eu participei até da oportunidade de prevenção longa, em grande escala, com a doutora Angelita Gama. Nós fazíamos grandes campanhas e começou a ser parte dos screenings, dos check-ups de grandes hospitais. Então, eu acho que câncer coloretal pode ser prevenido, qualquer sangramento intestinal deve ser pesquisado e a dieta faz uma diferença enorme. Dieta, a gente já vai falar disso daqui a pouquinho. E já vou falar um pouquinho também, daqui a pouquinho, na verdade, sobre esse tipo de exame, que é a colonoscopia. A senhora falou aí que ele, através do próprio exame, já pode detectar e retirar também alguns pólipos. Daqui a pouquinho eu vou saber melhor. Antes, deixa eu falar com o doutor Samer. É isso? Acertei o nome, né? Isso, perfeito. Gastroenterologia. A gente está falando de câncer coloretal. A coisa começa antes, né? O que a gente vê de resultado ali no reto, no intestino grosso, na verdade é a decorrência de algo que a gente está fazendo antes na alimentação, de algo antes que a gente está fazendo nos hábitos alimentares, é isso, doutor? Isso, com certeza. A alimentação interfere muito. Como nós estamos falando de câncer coloretal, ele segundo os dados do INCA, ele é o segundo de incidência nas mulheres e o terceiro em homens. Ele é um câncer que, se você conseguir diagnosticar precocemente, ele tem bom resultado no seu tratamento. Para isso, é muito importante prestar atenção nos fatores de alerta, nas alterações que o organismo nos passa, vamos dizer assim. Então, uma dica muito importante, alteração do hábito intestinal é um dos fatores, um dos alertas que nós temos. Então, a pessoa que tem um hábito intestinal normal e de repente ela fica obstipada ou tem diarreia, é um sinal de alerta. Sangramento no intestino, muitas vezes pode ser relacionado com hemorroidas, mas muitas vezes não. Então, você tem que tomar um certo cuidado para falar, não, eu tenho hemorroida, mas eu estou tendo sangramento, é da hemorroida. Então, é necessário realmente passar no médico, pesquisar. Aliás, o senhor tocou nesse detalhe, vou até interromper o senhor aí, porque a gente fala de pólipos, mas pólipos estão mais lá para dentro, né? E fala de hemorroidas. E algumas pessoas a gente ouve dizer que elas têm uma sensação de que foram ao banheiro, mas não fizeram tudo. Que é uma sensação da hemorroida também, né? Que as pessoas que têm esse acometimento da hemorroida também vão ao banheiro, mas parece que não fizeram tudo. Do câncer coloretal também tem isso daí. As pessoas podem confundir hemorroidas com câncer. Pode. É mesmo? Pode. Isso. Mas principalmente câncer de canal anal, né? O câncer câncer já tá lá no finalzinho, já bem fora, onde tem que as está hemorroidas. muito associado à HPV, então a associação dela com papilomavírus humano é uma das coisas que faz com que as mulheres ou os homens tenham que HPV pesquisar. é aquele vírus que é transmitido sexualmente. Isso, exatamente. O HPV ele está mais associado. De 100 tipos diferentes de HPV. Mas não os principais, que são os HPVs mais agressivos, eles dão câncer de colo de útero, de
pênis, de canal anal, agora de cabeça e pescoço, de garganta também. Então, é um vírus que está associado a esse tipo Poderoso. de câncer epidermoide ou colacogênico, enfim, de canal anal, principalmente epidermoide. Entendi. Agora, essa sensação a qual você se refere, Silvia, é a seguinte, às vezes, grandes massas no reto, já bem mais baixas, podem dar essa sensação de evacuação e de que alguma coisa não saiu. Mas, na grande maioria, o problema maior no intestino como um todo é o sangramento, a saída de muco, mudança de hábitos intestinais. Então, isso também pode... Só que, como o intestino, ele distende, ele tem uma possibilidade de continuar passando as fezes, mesmo ele estando comprometido. Por isso que é tão difícil o diagnóstico e por isso que o diagnóstico precoce depende da colonoscopia preventiva. O negócio é o exame, né? Aí, eu estava perguntando aqui da diferença da hemorroidas com pólipos, enfim, que a doutora colocou aqui, que isso já seria lá na parte mais quase externa já, né? A parte anal ali. Mas a gente tem também esses sintomas. Às vezes a gente, sei lá, tá mais ressecado. E aí tem um sangramento. Eu devo já sair correndo para fazer colonoscopia? Como é que é isso, doutor? Como é que para quem está em casa entender, né? Tem várias coisas, não é só hemorroida. Prolapso de canal anal, prolapso anal, fissura. Que é prolapso? Fissura é um machucado que a pessoa pode ter, até pela obstipação, pode ser causa de sangramento. Mulheres têm muito isso, né? Muito comum. Vômito ao banheiro. Muitas vezes quando tem parto, tem um aumento da pressão abdominal, acaba facilitando com que tenha hemorroidas, isso tudo acaba se juntando. Uma hemorroida grande pode dar um sintoma de dor, uma hemorroida complicada com trombose, então tem vários sintomas, tem que ser analisado, sempre tem que ser... Caso a caso. Caso a caso, individualmente. Caso a caso. Mas basicamente o que a gente está falando, sangramento nas fezes, mudou aí a rotina de ir ao banheiro... emagrecimento, numa fase mais avançada. Emagrecimento, tá. Que mais? A gente deve ter mais algum sintoma? Eventualmente pessoas que ficam ictéricas, amarelas, quando tem um avanço grande para a parte hepática, mas é mais tarde, né? Agora, a gente tem que caracterizar uma coisa. No Brasil, é muito difícil, no sistema público de saúde, conseguir fazer uma colonoscopia. Ainda hoje, então, em 2018? Ainda hoje, mesmo sabedores de todas essas necessidades, nós temos uma dificuldade na detecção precoce do câncer de todos os lugares. Mas por quê? Esse tipo de exame é caro? Não tem equipamento? Não é caro, mas o sistema não está organizado para isso. Então, assim, eu acho que é até um bom momento para a gente colocar na pauta das prioridades. Nós estamos aqui dentro da Assembleia Legislativa, um lugar onde as leis são realizadas e são feitas para serem cumpridas. E separado o orçamento para que isso aconteça. Não é só orçamento, é inteligência. Às vezes não é dinheiro que precisa. Não é só dinheiro. Nós precisamos organizar o sistema para termos como prioridade a detecção precoce. E já existe uma lei de 60 dias que a partir do diagnóstico tem 60 dias para tratar, mas não existe ainda e deveria ser feita uma lei para a detecção precoce do câncer, porque é aí que a gente cura mais gente. Então, como é que repete isso, doutora? Já existe a lei da detecção, em 60 dias tem que iniciar o tratamento se você tiver algum tipo de câncer, mas a senhora fala da importância de ter uma lei antecedente a isso. Exato. Por exemplo, no momento em que você tem um sintoma e você precisa fazer um exame que é determinante, deveria ter alguma coisa que ajudasse a pessoa a entrar no sistema e ser prioridade. Então, a grande dificuldade é saber quando é prioridade, quando é um sintoma vago, mas, de certa forma, nós não temos como prioridade a detecção precoce. Eu acho que é algo que nós, enquanto sociedade civil organizada, eu participo da Associação Brasileira de Mulheres Médicas, nós devemos realmente fazer uma força-tarefa para ajudar o sistema a pensar sobre o assunto, junto com organizações mundiais, junto com organizações médicas locais, mas eu acho que é uma boa oportunidade para nos juntarmos todos para fazermos a diferença. Exato. Multidisciplinar para ajudar o Estado a... Porque é a chance de curar o câncer. Por exemplo, você detecta no programa de saúde básica da família. Aí depois você tem que ir para um centro de referência. Aí você muda de prefeitura para estado. Qual é a integração que existe em todo o sistema? Qual é a capacidade
de dar vazão ao número de colonoscopias necessárias, se todo mundo a partir dos 50 anos deveria fazer. Então, eu acho que tudo isso leva a uma reflexão profunda nesse momento. Nós temos que fazer a diferença. Eu quero tomar essa oportunidade para conclamar todos os especialistas, os juristas, os legisladores, os executores, né, que são o pessoal do executivo, enfim, para que nós possamos pensar como mudar essa epidemia que é o câncer nesse país. Doutor Rafael, parece que tudo começa na sua área. A gente só está falando aqui do câncer coloretal porque a gente coloca algo dentro da boca. Fala um pouquinho sobre nutrologia, que não é nutricionismo. Não. É bem diferente isso daí. Primeiro fala um pouquinho sobre... Existe uma grande diferença entre um nutricionista e um nutrólogo, que é a sua formação primária. Então, o nutricionista faz uma faculdade de nutrição, na qual ele aprende regras gerais de alimentação, baseadas em recomendações da Organização Mundial da Saúde, normalmente, e com algumas ideias de interferências específicas para algumas doenças ou para alguns perfis de pacientes. Enquanto que o nutrólogo é um médico que tem a condição de dar algo que é exclusivo do médico, que é um diagnóstico. Então isso é uma coisa exclusiva de um médico, dar um diagnóstico, sentar na frente de um paciente, ouvir as queixas, examinar, pedir o exame que precisar ser pedido e fechar um diagnóstico. Isso é exclusivo do médico. E a partir disso, o nutrólogo consegue traçar um planejamento baseado em mudança de qualidade de vida, baseado em alimentação, suplemento daquilo que precisar ser dado a mais, deficiência de vitaminas, de minerais, o que quer que seja, para melhorar a qualidade de vida daquele indivíduo específico. Sendo que, dentro disso, também vem a questão da prevenção de neoplasias, de câncer. Porque, na verdade, hoje a gente tem... Parece que tudo dá câncer, né? A gente tem muitas evidências relacionando a alimentação a câncer, principalmente o câncer coloretal, o câncer de intestino, até porque... De 5 a 7 anos, mais ou menos, para cá, a gente tem muitos artigos mostrando a importância que o intestino tem em todo o nosso metabolismo. Então, uma das coisas mais importantes que sempre foi negligenciada, por exemplo, é a produção de um neurotransmissor que chama serotonina. É chamado de hormônio da felicidade. Que é o hormônio da felicidade que a gente conhece? Exatamente. Que é produzido no intestino. 90% de tudo que a gente tem de serotonina no nosso corpo é produzido no intestino e não no cérebro. Então, imagina o que acontece com o indivíduo que tem o seu intestino que não está balanceado. É daí que vem a frase enfesado. Pode ser. É uma boa explicação. Uma pessoa enfesada é uma pessoa mal-humorada. Mal-humorada. Que não deve ter muita produção de serotonina. Exatamente. Enfim, eu não sei, eu estou deduzindo isso agora. Né? E a gente tem ainda evidências um pouco mais modernas, de 3 anos para cá, de um termo que está sendo usado, que, por enquanto, a tradução é ruim do inglês para o português. Mas o termo em inglês seria Leaking Gut Syndrome, a síndrome do intestino que vaza. Tá. Na verdade, o intestino inflamado, ele é um intestino que vaza, que muita coisa passa por ele que não deveria passar. Então, toxinas, agressores, até coisas da dieta mesmo que fazem a gente engordar, aumentar colesterol, ter problemas de saúde mais importante. Tudo isso passa através de um intestino mais inflamado. Eu estou aqui com o queixo caído, porque basicamente o que o senhor está resumindo é que nós somos aquilo que nós comemos. Sim. Então tudo que o senhor está dizendo tem a ver com alimento, com que esse movimento que a gente faz, exatamente. Até da água mais inocente possível, que a gente acha, até, enfim, essas dietas que a gente faz para emagrecer, ou para engordar, ou para ganhar músculos, ou enfim, até o próprio alimento do dia a dia. Claro. Mas uma coisa incrível é que existe uma coisa chamada microbiota, que é a quantidade de bactérias e o tipo de bactérias que você tem no intestino. Isso determina o sistema imunológico da pessoa. Se ela vai ter mais autoimunidade, se ela vai ter mais artrite, reumatismo, lúpus, se ela vai ter mais câncer porque a imunidade está baixa. E uma das questões é que a quantidade de antibióticos usadas de forma aleatória introduz
uma variante, que é uma seleção de tipos de bactérias que estão habitando ali, e menos lactobacilos. Além disso, por exemplo, pessoas que comem mais carne ou embutidos têm mais um tipo de bactéria. Pessoas que comem mais dieta vegetariana, sem agrotóxicos, tal, tem outro tipo de bactéria. E através disso, existem estudos, por exemplo, eu acabei de vir do MD Anderson Cancer Center a semana retrasada, e um dos estudos é estudar sangue, urina e fezes de pacientes em imunoterapia para ver se você encontra uma assinatura genética para ver quem vai responder melhor. Quem que está melhor, quem não está melhor. Uma outra melhor. coisa que eu queria somente salientar é que existe um terreno biológico favorável a câncer de intestino. Então, pessoas que têm variações genéticas herdadas com síndromes de instabilidade de microsatélites ou de danos de reparo do DNA, elas vão ter mais dificuldade de lidar com qualquer toxina. Então, as mucosas ficam expostas às síndrome toxinas. Do intestino irritável? Não, o que é isso? Não tem aos nada a ver, carcinógenos. tá? Não, Nada são pessoas que nascem com deficiência de um gene com que é um guardião genética do genoma, tipo P53, ou que não tem capacidade de bom reparo do DNA. Então, essas pessoas, elas já nascem, tem outras que têm deficiência de genes que dão pólipos. Então, já dá mais com mesmo. isso você tem uma família com herança. Agora, isso é somente 25% a 30% dos pacientes. Está saindo dessa porcentagem, A grande maioria... as a grande maioria tem a ver com dieta, mas mesmo essas pessoas que têm danos de reparo, se elas tiverem uma dieta ruim, elas vão ter, portanto, maior chance de mutação das células da mucosa e vão acabar tendo mais câncer. Então, acaba sendo importante dieta, quantidade de gordura na dieta, gordura trans principalmente, de substâncias tóxicas, de falta de, por exemplo, lípides bons. A gente tem os ômegas que são bons, a gente tem óleo de coco, enfim, nós temos bons óleos e temos os saturados que são ruins. E além disso, nós temos também outras questões que entram com relação a essa parte intestinal, que tem a ver com exercício. Então, pessoas que fazem pouco exercício, que têm mais obesidade, elas têm mais peroxidação lipídica de membranas celulares. E isso leva, eventualmente, a mutações. E é uma facilitação de mutações. Então, o contexto global é que as dietas, elas devem realmente objetivar uma entrada de substâncias saudáveis, diminuição de substâncias tóxicas, mas a gente tem que ter um balanço do aspecto genético e epigenético, comportamental de todos. Então, o conjunto. E o intestino, ele acaba pautando realmente a nossa mente, o resultado de todo o erro que eu cometi ou da minha genética. O intestino é o resultado junto com todo o corpo, né? Junto com todo o corpo, Nós estamos falando de coisas separadas. Não pode ver isolado, né? Doutora, então, assim, eu fico pensando aqui, até no que eu comi hoje, na hora do almoço, eu fico pensando, bom, enfim, se eu comi berinjela com cebola, lagarto, carne de panela e batata doce. Faltou um vegetal aí, né? Faltou uma folhinha aí. Eu não sei se está balanceada essa dieta ou não, assim, enfim. Eu tô com medo até de saber o que eu tô colocando no meu prato. E isso porque fui eu que fiz a minha comida. Eu não como comida na rua, não como comida fora. Quem come fora, então? Quem come fora acaba perdendo o controle. Infelizmente, hoje, no mundo moderno, todo mundo vai atrás do fast food. Mas, na verdade, nós deveríamos ter a filosofia contrária. É um slow food. Comer com calma, acertar uma dieta balanceada, comer legumes, fibras para o intestino ter um funcionamento melhor. A causa do câncer coloretal ela é multifatorial. A dieta é um dos fatores que com certeza interfere. Então, você usar alimentos que são pró-inflamatórios, vão aumentar a sua incidência de câncer, mas a gente tem que lembrar que, por exemplo, a obesidade ela interfere até pelo sistema de
quando você tem aumento da cintura pélvica, você acaba tendo uma síndrome metabólica. O que é isso? Uma resistência à insulina. Isso vai também facilitar... Como assim esse aumento? Que aumento é esse? Barriga? Barriga. É barriga. Ela funciona como se fosse Oi, velha barriga. O que se falava de pré-diabetes. Na verdade, são fatores metabólicos que dão essa interferência, aumentam a chance de diabetes, mas funciona Posso ser magro, mas estou com uma barriga ali, tem que ficar de olho. Isso você tem que levantar você uma tem que antena. controlar, isso aumenta a chance. Você tem também a gordura visceral, intraabdominal, que também é um dos motivos. Aí junta tabagismo, ingestão de bebida alcoólica, sedentarismo, e a gente fala em corpo, o que a gente come, mas tem que pensar também no aspecto psicológico, que também tudo interfere, é um conjunto, né? Acho que a pessoa é corpo, psíquico, a parte psíquica e a parte física. Tudo isso interfere. Nós temos alimentos, nós temos prebióticos, probióticos, simbióticos, então tem alimentos que você consegue dar que ajudam numa prevenção. Quais seriam esses daí? Que eu sei que tem os alimentos inflamatórios, mas você fala, que alimentos? Do que a gente está falando? Tudo bem, álcool, carne, gorduras, saturada, enfim. São todos esses inflamatórios. Isso é tudo inflamatório. Tudo Mas o que tem que é inocente ali, que é inflamatório, a gente não sabe? Por exemplo, arroz é inflamatório? É muito carboidrato, ele leva à produção grande de insulina no corpo, que leva à formação de fatores de crescimento tumorais. Então, excesso de carboidratos ou excesso de calorias, não precisa nem ser, pode ser tudo bom, mas assim, em excesso, o excesso acaba não não é sendo bom. O excesso não é bem-vindo, é Só isso mesmo. lembrando, desculpa, Imagina, pode falar. até a vitamina em excesso ela é tóxica. Então, exatamente. Até vitamina em excesso, até água em excesso é tóxico. Pode morrer afogado. Pode morrer afogado. Pode morrer afogado. Doutor, temos um caminho aí, temos uma luz no fim do túnel aí. Primeiro, como é que está a alimentação do brasileiro hoje? Das crianças e como é que está dos adultos? Na verdade, o Não Brasil... está indo muito bem não, né? O Brasil está passando, na última década, por uma americanização do seu padrão alimentar, né? O brasileiro trabalha mais, tem menos tempo de cuidar das suas crianças e acaba apelando para as dietas de facilidade. Macarrão instantâneo, que tem nitritos e nitratos e ainda tem acrilamida em volta, que dá aquela crocância para proteger, que é cancerígena também. É o fast food, o lanche, que é alimento processado com muito conservante, com muito sal, muito disfarçador de sabor. Então isso está levando a um padrão dietético péssimo que já vem de décadas anteriores. Então as gerações que hoje são adultas já tiveram uma interferência negativa. A gente sabe que dos brasileiros, a geração que teve melhor qualidade de vida e maior longevidade são duas gerações anteriores à minha, então a dos meus avós, a geração do início do século passado. Que comia comida com banha, que comia galinha, galinha criada ali no terreiro, essa galera comia bem. De porco. Mas essa, assim, morria mais de infecções, etc. Sim, a longevidade do brasileiro como um todo vem aumentando. Claro, isso é Mas fato. é às custas de grandes intervenções, de você ter cirurgias melhores, de você ter outras medidas de manutenção da vida melhores, coração, enfim. E aí é engraçado que mas, numa época... assim, o que você falou do tipo de comida, eu fico impressionada, eu circulo por todos os hospitais, o tipo de dieta que se oferece nas lanchonetes dos hospitais. Basicamente uma coisa coxinha, absurda. Coxinha, doces aos montes. A maior vitrine. A quantidade de salgadinhos, a dificuldade que você tem de encontrar. Um cafezinho. A questão é a seguinte, mesmo que se serve para os pacientes nos hospitais, são sucos processados com alto conteúdo de açúcar. E eu acho que a gente tem que revisitar os nossos conceitos nutricionais, até do que a gente está dando para os pacientes também dentro dos grandes hospitais. É importante rever isso. É doido pensar nisso, né? É doido pensar que o que a gente está colocando mesmo, ingerindo, colocando dentro do corpo, está causando. Existe um estudo, esse programa ele foi muito baseado nesse estudo recente nos Estados Unidos, que aponta... fez uma pesquisa durante 26 anos com profissionais que trabalham na área da saúde. Enfermeiros, médicos, motoristas, enfim, pessoas que trabalham na área da saúde. 120 mil pessoas foram analisadas em 26 anos. Dessas, o resultado foi surpreendente, ou não sei se tão surpreendente para vocês da área da saúde, que 32%
sugerido do câncer coloretal pode estar diretamente ligado a alimentos, como vocês falaram aqui, embutidos, processados. Do que a gente está falando de embutidos para quem está em casa aí nos assistindo? Salsicha, presunto, salaminho, mortadela, linguiça. Linguiça. Até peru defumado. Peru defumado. Ai, não adianta vir com aquela Chester, nuggets. Que mais? Enfim, a gente está falando de uma infinidade de alimentos que fazem parte da mesa do brasileiro diariamente, que era coisa para a gente comer de vez em quando ou nem comer diariamente. Eu vou deixar uma pergunta aqui no ar. A gente deve parar de comer para sempre essas coisas e daí nós estaremos imunizados aí para as próximas décadas? Ou dá para continuar comendo isso e deixa na mão de vocês para consertar o que der de errado? Não sai daí, gente. Pausa para um rápido intervalo e nós voltamos já já. Não dá para assistir também. Estamos de volta com o programa Em Discussão Saúde, que hoje debate sobre o câncer coloretal. Segundo a estimativa do Instituto de Câncer, o INCA, divulgada em fevereiro deste ano, o câncer coloretal é o segundo mais prevalente em mulheres e o terceiro mais comum em homens. Em pesquisa mais recentes, tem se discutido cada vez mais a relação entre os alimentos processados e o risco do desenvolvimento de alguns tipos de cânceres. Conosco estão o Dr. Samer Farhood, que é gastroenterologista e especialista em coloproctologia. Aqui conosco também está a doutora Anise Yamaguchi, que é oncologista, e o nutrólogo, Dr. Rafael Soares. Eu deixei uma pergunta aí no último bloco, no ar, que é o que todo mundo deve estar se fazendo agora em casa, falando assim, mas eu vou ter que mudar tanto a minha vida assim, até agora eu não tive nada, não tem problema nenhum. Ou deixa acontecer e deixa na mão de vocês aí. Quem quer começar a responder isso, doutor? Eu sou a primeira a falar em prevenção. Eu acho Prevenção. que mudar é sempre benéfico. Você ficar na sua zona de conforto nunca é bom. Se você sabe que é bom fazer exercício, comer certo, dormir certo, não fumar, não beber em excesso, por que faz? Então acho que já vai por aí. Porque é prazeroso, a autoestima? doutora. O prazer, o melhor prazer é viver. O maior prazer é ter saúde, é estar bem, é estar com seus filhos, seus netos, seus amigos, poder não precisar depender de ninguém para fazer suas coisas, é ter autonomia. Então eu falo o seguinte, vamos construir a nossa felicidade do futuro. Então mudar é importante, inclusive quem já está com câncer e muda esses parâmetros, vai evoluir muito melhor do próprio tratamento, a sobrevida ou a vida além do câncer é muito maior. E nós sabemos que mesmo pacientes com câncer de mama que fazem dieta depois da quimioterapia, elas ganham tanto em porcentagem, quase como se tivessem feito mais uma quimio. Então, a prevenção é oportuna e a forma como nós estamos vivendo, ela nos leva necessariamente a doenças metabólicas, que são as diabetes, a pressão alta, doenças cardiovasculares e câncer, principalmente de intestino, de mama. 1 em 8 mulheres vai ter câncer de mama e câncer de próstata. Então, para que a gente precisa ter tantas doenças evitáveis? Então, nós precisamos sim tomar atitudes mais contundentes com relação à nossa dieta. Não quer dizer que você não vá num aniversário, numa festa, ser mais flexível. Como um brigadeiro, não tome um refrigerante, mas... Sim, mas assim, não pode da tomar forma todo dia como é um absurdo. Você moderado por água até, né? É insuficiente, porque nós estamos com uma população de mais de 60% de obesos. Então, nós precisamos mudar as nossas formas de ser e de estar, senão seremos uma população doente. As crianças já têm 60% de obesidade na escola primária. Então, nós precisamos nos conscientizar e esse é um bom momento com o câncer coloretal na pauta, mas ainda além disso, como é gostoso ser feliz. Como é bom agora, então, que eu já sou pelo Rafael, mais serotonina, né? Serotonina no intestino, eu sou, assim, a própria serotonizada, né? Porque eu lido com o dia a dia. O copo está sempre cheio da senhora, né? Não é um copo vazio, né? O copo está sempre cheio. De alegria profunda de estar presente, de estar ajudando, de estar sendo útil.
Então, eu acho que a gente pode ter bons momentos com todos os nossos amigos se nós formos mais saudáveis. Isso vale a pena. E no começo é difícil. Depois que você se habitua, vira uma coisa tão normal. Você ser saudável nas suas escolhas, você já escolhe certo. Esse é o momento correto. E depois que existe essa mudança, voltar para o padrão anterior é muito ruim. A pessoa não se adapta, a pessoa acha ruim comer alguma comida processada, né? Passa mal. Mas o maior desafio é que, na verdade, a relação que nós temos com os alimentos é exatamente a relação que nós temos com drogas de abuso. Então, tem vários estudos que mostram, por exemplo, as alterações neuropsíquicas, a liberação de neurotransmissores no cérebro após o uso de açúcar e após o uso de cocaína, por exemplo. E são iguais. São exatamente iguais. Só que quando a gente tenta transpor isso para a sociedade, não é equivalente, porque a gente entende que uma pessoa viciada em cocaína vai precisar de cuidados específicos e que se usar de vez em quando vai acabar virando uma chave que vai voltar ao vício, mas a gente não faz o mesmo raciocínio para o açúcar. A gente não faz o mesmo raciocínio para o álcool, a gente não faz o mesmo raciocínio para os carboidratos simples. E deveria. Carboidratos simples que a gente está falando, os brancos. Farinha branca, batata, enfim, isso. Todas essas coisas. Se a gente fizesse o mesmo raciocínio, seria muito mais fácil a gente mudar. Entender assim, olha, se o fulano é viciado em uma droga de abuso e ele não pode usar porque senão vai voltar ao seu vício, aquela pessoa que está acima do peso, tem uma cintura abdominal elevada, que tem claramente uma relação de abuso com os alimentos, se comer errado, mesmo que de vez em quando, vai voltar esse paladar vicioso. Então leva muito tempo, né? Normalmente, uma pessoa que me procura no consultório, normalmente ela está já além dos seus 25, 30 anos, no mínimo. Então, aí começa a bater com você, já estou achando que está bem novo, essa consciência está chegando bem cedo. Não, mas são 25, 30 anos fazendo tudo errado na alimentação e a pessoa quer ver resultado, quer ver um padrão de mudança em 3 meses, em 2 meses. Mas tem uma coisa da educação, né? Eu acho que desde criança, muitas vezes o alimento é relacionado a afeto. Então ele vem compensar determinadas coisas, faltas e autoestima. Então os padrões comportamentais de mesa de domingo, ou você engolindo os problemas junto, então tudo isso também contribui. Mas existe uma outra questão com relação a hábitos, que eles ficam muito arraigados e a mudança exige uma conscientização profunda e mudanças reais e mantidas durante muito tempo, elas precisam de consciência. Então, somente em situações, às vezes, de extrema dificuldade, ou a pessoa lidando com uma doença, é que ela vai se conscientizar. Mas, de uma maneira geral, a sociedade, ela permite que as pessoas caminhem de uma maneira errada. Uma outra coisa que eu acho é que também houve uma certa tortura da silhueta, né? Com os modelos muito magros, e depois está havendo uma certa condução até da moda para uma silhueta mais adequada, mais normal, mais natural. Coisa mais real. Então, nós temos aí várias distorções ao longo do caminho aí de anos, décadas e costumes, né? Doutora, eu não posso deixar de falar com o senhor da sua área, proctologia, nome chato de falar, nome difícil de falar. No início do programa a gente abriu falando sobre a colonoscopia, é isso, né? Que é o exame. Como é que é esse exame? Como é que ele é feito? Sim, o exame ele é igual à endoscopia, a alta que você tem, só que é por via anal. Só para a gente tinha falado de triagem, sempre lembrar que tem uma opção também que a gente faz intermediária muitas vezes, que é a pesquisa de sangue oculto nas fezes. Sangue oculto nas fezes. E isso deve ser feito periodicamente, que também é uma triagem. Mas o melhor exame, o exame padrão ouro, o exame que consegue fazer o diagnóstico, é a colonoscopia. É a passagem de um aparelho, um endoscópio, você tem que fazer um preparo do intestino, limpa-se o intestino, o aparelho ele visualiza desde o reto, canal anal, até o cólon, chegando até o seco e entrando um pouquinho no intestino delgado. Ele consegue ver tudo. E ele consegue visualizar pólipos numa fase inicial e consegue fazer a polipectomia, que é a retirada desse pólipo. Isso, que a doutora falou logo no início, nesse mesmo exame. Nesse mesmo exame ele já tira e encaminha
por uma Biópsia. Por uma biópsia, ele faz o exame anatomopatológico e é feita a classificação dele. E conforme essa classificação, ele vai direcionar. Ele é inflamatório, é um pólipo hiperplásico, e você fica despreocupada. Ele é um outro tipo de pólipo, eu vou precisar fazer um controle em quanto tempo? Uma nova colônia em 1 ano, 2, estou com alguma dúvida, vai fazer antes, e ele já consegue resolver. Nisso você consegue fazer a triagem e essa resolução. Se já é um câncer, aí a indicação cirúrgica, e conseguir fazer o tratamento. E por aí vai. Por aí vai. Sempre lembrando que quanto mais precocemente for feito o diagnóstico, melhor a resolutividade. Ele tem um bom prognóstico. O que me faz ir a pergunta. Nós, mulheres, depois dos 40, é sempre indicado mamografia anualmente. Esse tipo de exame, colonoscopia, ele tem que ter uma assiduidade, uma rotina também? De quanto em quanto tempo? Ele é feito normalmente. Numa população geral, sem nenhum antecedente, a partir dos 50 anos ele é obrigatório. Tá, a partir dos 50 anos você não sou enquadrada nos casos genéticos? Isso. Mas paciente que tem um antecedente familiar, um parente ou 2, ou ele tem um parente com menos de 40 anos, isso aumenta muito o risco de desenvolver o câncer pela questão genética, por isso é preciso ter feito essa triagem antes. E, como nós tínhamos falado, se tiver algum daqueles sintomas que são aquela dica que a gente precisa ir atrás, que é sangramento, dor, alteração do hábito intestinal, isso deve ser feito precocemente. Agora eu queria falar uma coisa, que é o tratamento do câncer coloretal. Hoje tem avançado muito. Então, por exemplo, as cirurgias, quando você detecta um câncer intestinal, você pode fazer por laparoscopia, então não precisa mais abrir completamente. Abrir todo o abdômen. E na cirurgia retal, às vezes se utiliza em algumas situações a robótica, mas o importante é saber quando você fazer alguns tratamentos prévios. Então, por exemplo, no câncer de reto, para preservar o esfíncter, muitas vezes se faz quimioterapia e radioterapia antes da cirurgia. O que é o esfíncter? É o esfíncter anal, que é por onde se faz a regulação, né? Onde fecha e abre ali para sair do... Então, uma radioquimioterapia pode preservar o esfíncter anal em pacientes que têm um câncer de reto. Uma vez feita a cirurgia, você detecta se tem linfonodos, se tem gânglios comprometidos, se invade a periferia do órgão, né? Então a mucosa é acerosa. E se tem, por exemplo, metástases em algum outro lugar, ou no intestino, enfim. Mesmo assim, ainda é curável. Você pode ressecar um pedaço do intestino, você pode fazer a ressecção do tumor, e aí passa-se para um tratamento preventivo, que é uma quimioterapia preventiva. E esses pacientes ainda vão se beneficiar e vão ter uma curabilidade muito grande. E naqueles pacientes que têm doença metastática, também não é para se desesperar, porque existem muitos tratamentos hoje em dia que levam em consideração várias questões relacionadas a que tipo de mutações existem naquele câncer, como é que você pode estabelecer o melhor tratamento personalizado e de precisão. Então, há uma forma bastante inteligente hoje, bem organizada no tratamento, em que você segue uma série de protocolos e regras e, naturalmente, a evolução do câncer de intestino hoje em dia é muito melhor do que era no século passado e muito mais ainda. A cada ano que passa, nós temos novas tecnologias vindas para nos auxiliar nesse processo. Só uma perguntinha, colonoscopia dói e quanto tempo demora? Colonoscopia não dói, mesmo que tenha uma sedação. Muitas vezes as pessoas reclamam um pouco do preparo, porque precisa limpar o intestino, vai ter que ter uma... É desconfortável. É um pouquinho desconfortável, mas ele não tem dor. Dá uma dor de barriga. Ele é um exame que hoje, nós fazemos muito mais diagnóstico hoje, porque 30 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos, era um exame mais difícil, o aparelho era maior, o preparo era mais complicado. Hoje você tem medicações para fazer o preparo, laxantes que são de resolução muito melhor, ele não precisa ficar um período tão prolongado no preparo. Os colonoscópios mais atuais com uma fibra menor, ele é um aparelho menor, ele é menos incômodo, a sedação melhorou, então tudo isso ajuda nesse processo. E a facilidade ao acesso a se pedir o exame. Mesmo na rede SUS ele melhorou. Não é ainda uma realidade boa, maravilhosa, mas existe. Mas ela existe, você consegue fazer diagnóstico, consegue encaminhar esses pacientes. E demora quanto tempo esse exame? Mais ou menos, em média? Duração? Não, ele tem preparo de um dia, a duração pode demorar 20 minutos, ele não é um exame demorado. É que eu só estou querendo falar porque não é desculpa. Não é. Porque brasileiro é muito cheio de desculpa, principalmente homens, estou errada?
Com certeza. Tô errado, então, tá vendo? Já falei pro doutor, apontei pro doutor, né, que é homem, que tô errado, brasileiro homem, então é pior ainda. Doutor, olha, doutor Rafael, só para ressaltar aqui, daquele estudo feito nos Estados Unidos, dos marcadores que eles colocaram como marcadores importantes, eles colocam aqui, ó, indícios de alimentos que podem ou não contribuir para a doença. Eu vou tentar especificar aqui para quem está em casa. Gente, pelo amor de Deus, tá? Não é para hoje também parar de comer qualquer coisa assim, porque aqui tem alguns alimentos que é do nosso dia a dia. Tomate, por exemplo, está dizendo tomate, alguns vegetais que não os de folhas verdes e os amarelos escuros, carnes processadas, carnes vermelhas e miúdos foram identificados com altos níveis dessa substância. Do que a gente está falando? Da proteína C reativa e interleucina 6 e o fator de necrose tumoral alfa-receptor 2. Isso. Minha Nossa Senhora, tem que traduzir isso daqui. Não, isso não está presente isso é o que eles induzem o nosso corpo a produzir. Induzem o nosso corpo. Mas exatamente. Por outro lado, aqui está dizendo, é que eu estou querendo fazer esse comparativo para deixar aqui na boca do nutrólogo o que dá, o que não dá. Aí eu vou entrar numa seara que brasileiro não gosta, principalmente homem. Por outro lado, café, chá, cerveja, vinho, folhas verdes e sucos de fruta não apresentaram a presença aí dos mesmos marcadores. Estou falando do seguinte, pode tomar café, doutor? Pode. Pode tomar cervejinha? Então, aí vem uma outra questão, porque o álcool ele é inflamatório, só que por outras vias. O álcool por si só já é inflamatório. Por outras vias. Na verdade, assim, o álcool tem várias coisas negativas para o nosso corpo. A gente esquece que o álcool sempre vai ser uma fermentação de um carboidrato. E as características deste carboidrato vão continuar neste álcool. Então, se a gente falar de cachaça, por exemplo, é a fermentação da cana-de-açúcar, que é um carboidrato de alto índice glicêmico, que aumenta muitos níveis de insulina, e insulina muito alta faz uma liberação de outros hormônios que induzem crescimento de células, boas e ruins. Então, se um carboidrato de alto índice glicêmico faz isso, o álcool proveniente dele também. Vale isso para vinho, vale isso para cerveja, vale para tudo. Então, na verdade, e além de tudo isso, a gente tem um órgão ou um conjunto de órgãos do nosso corpo que faz uma limpeza de resíduos que são altamente cancerígenos, que são esses nitritos e nitratos que tem em grande quantidade nos embutidos, que é o nosso sistema hepatopancreático, é fígado e pâncreas. E o funcionamento... Coitado, eles devem surtar esses dois órgãos. O funcionamento destes dois órgãos, ele é muito modificado pela presença de álcool, porque é como se fosse um sinal de alerta. Então, todo o funcionamento natural para processar o álcool. E para voltar a um estado inicial, a um estado 100% fisiológico, sem nenhuma interferência, alguns estudos falam que leva de 2 a 3 semanas depois de uma dose de álcool. É lógico que a gente não fica 2 a 3 semanas com alterações absurdas. As alterações grandes são por horas, só que fica alterado por muitos dias. E se for constante, então? E se for constante, pior ainda. Então é lógico, eu falo para os meus pacientes que nada é proibido. Acabou a farra de sexta-feira. Doutor Rafael está dizendo aqui, gente, acabou. Tô tentando achar aqui um caminho aqui falando que, olha, pode tomar moderadamente. Eu falo para os meus pacientes que nada é proibido, desde que haja inteligência e bom senso. Então, o que é a inteligência? É comer as coisas ou ingerir os alimentos em situações específicas, em situações que não vão ter uma interferência tão grande no nosso metabolismo e que seja de forma muito eventual. Quando for assim, vai ter alteração? Vai, mas depois toda a sequência que vier depois consegue compensar de certa forma aquilo que foi feito. Se eu comer os alimentos bons antes e depois beber, não dá uma equalizada? Se for todo dia, não equaliza nada. Não adianta nada, o tiro está saindo pela culatra o tempo inteiro, né? Sim, se fizer uma alimentação balanceada, rica em folhas, rica em legumes, rica em frutas, com proteínas de boa qualidade, com baixa capacidade inflamatória e uma vez na semana sair para um jantar e tomar umas 2 taças de vinho, tomar uma cerveja, esse álcool não vai fazer mal para o teu metabolismo. Não é isso que... É lógico que ali por algumas horas ele vai causar um transtorno, mas não vai ser nada tão significativo assim não. O resumo da ópera então, enlatados, embutidos, álcool e essas carnes, carne vermelha. Cheia de gordura. Na verdade, o que acontece é que a carne vermelha já é uma outra questão, que ela ela tem uma imunogenicidade muito parecida com a nossa. Então, a carne vermelha é capaz de desencadear reações do nosso corpo que a gente está começando a entender agora. Ela é importante para o nosso balanço energético, porque o ferro que vem dela a gente não tem de outro lugar.
Algumas Ela tem vitaminas do algumas características, complexo algumas B propriedades só importantes. tem na carne vermelha. Mas não dá para ser o Mas samba não, do crioulo. exatamente, tem que ser 2 ou 3 refeições da semana, mais do que isso já tem uma interferência negativa. Aí eu estava lendo aqui parte desse estudo que diz que até aquela carninha que a gente bem conhece como churrasquinho de final de semana, que vem com aquele cheiro defumado do carvãozinho, Sim. é ruim, né? É o nitrito e o nitrato que defumam. Nitrosaminas, né? Tem as nitrosaminas também, que Sim, são bem que difíceis. vem da queima da lenha, do carvão. Vem aquela fumaça lá que a gente adora, aquele que dá aquele E que o gosto nosso defumado. corpo não sabe o que fazer com as nitrosaminas. Tipo, entra e fica bagunçando. Outra o nosso dúvida corpo. aqui. Pergunta se pode substituir o exame da colonoscopia por aquela pílula que toma com Cápsula endoscópica. cápsula endoscópica. A cápsula endoscópica é um exame que é feito, o principal intuito dele é pesquisar o intestino delgado, porque nós temos o Outro estômago, intestino, aquele depois do o estômago. intestino delgado, que são 4 a 5 metros, e aí nós vamos para o intestino grosso. Ele serve para diagnosticar algumas doenças inflamatórias no intestino delgado, que você tem uma abordagem mais difícil. A endoscopia e a colonoscopia são mais fáceis de você fazer, então você investiga tumores no aparelho digestivo alto com endoscopia alta e colonoscopia da baixa. Tá. A cápsula endoscópica, ela tem essa vantagem de ser menos, entre aspas, agressiva, mas ela acaba tendo um preparo semelhante da colonoscopia, e a desvantagem de que você precisa fazer, muitas vezes, para fazer o diagnóstico, você precisa fazer a biópsia. O que dá o resultado não é só o resultado endoscópico, visual ou fotográfico, é você retirar um pedaço ou tirar o pólipo, quando você encontra o pólipo, e mandar para o exame, aí sim, classificá-lo como câncer, como benigno, como maligno. E ela tem uma dificuldade maior para a visualização do cólon esquerdo, então não é um exame que se use... A galera tentando tirar a colonoscopia aí como exame. Deixa eu tomar então aquela cápsula, tem que fazer a Não, e também o custo dele é bem mais elevado do que a colonoscopia. Então, gente, mais esquece. um fator. Enfim, doutora, câncer coloretal, com prevenção, com cuidados, com mudança de hábitos, tem cura. Tem cura. Essa é a parte boa, assim. É a gente maravilhoso. assusta, mas a gente também dá boa notícia. E a Tem tecnologia associada às descobertas é bastante importante. Mas eu queria fazer então a redenção do intestino. Você vê que nós trouxemos para a posição de formador de substâncias adequadas para o nosso cérebro, para a parte imunológica, para a parte do bem-estar, para a nutrição, porque ele absorve, então ele é importante. Para o equilíbrio dentro de todos os lactobacilos, a microbiota, enfim, é uma grande área de contato do nosso corpo com o meio ambiente. Então nós temos que respeitá-lo. Essa questão não é xiita de, bom, vamos lá, contra tudo, contra todos, não. É uma questão de priorizar o próprio bem-estar, de você, como guardião do seu corpo e do seu genoma, você ser aquele que vai fazer as escolhas. Então, cada vez que você está escolhendo um alimento, você está escolhendo para toda a comunidade de bilhões de células que habitam no seu corpo. E se você bombardeá-las demais, elas vão perder um pouquinho o norte. Então é muito importante que nós saibamos e tenhamos consciência, uma certa alegria, uma certa leveza também. Então fazer mais exercício, brincar um pouco mais, ser mais afável, ter mais amigos, família, mudar o hábito. Então ao invés do churrasquinho, pode ter o peixinho do final de semana, pode ter o suco. Pode ter um ceviche. Exatamente. Então, é ser criativo, mas com leveza, né? Eu acho que com alegria. E não transportar felicidade para comida também, né? Porque a gente faz muito, né? Joga tudo na comida ali, naquela foto que vai fazer com a galera ali. A felicidade está aqui, ó, num restaurante com amigos bebendo. Não, a felicidade está em pequenas coisas. Só para atualizar aqui a última informação, segundo informações do INCA, como a gente passou aqui durante todo o programa, calçando aqui a nossa discussão junto a pesquisas do Instituto Nacional do Câncer, entre os anos de 2015 e 2017, a estimativa mostrou aí que 34.280 novos casos iriam surgir no Brasil. Na verdade, chegou um pouquinho a mais. Então, assim, tá na hora da gente brasileiro, da gente paulistano, frear, botar a mão na cabeça, na consciência e mudar os hábitos, que é para a vida, não é só para o câncer coloretal. A gente está falando para todas as anomalias aí que a gente está causando no nosso próprio corpo. Gente, agradeço muito a presença de cada um de vocês aqui, portas abertas sempre desta Casa de Leis e da TV Alesp aqui, para a gente discutir este
e outros temas pertinentes aqui à nossa sociedade civil. Mais uma vez, muito obrigada pela participação de cada um. Obrigado. Obrigada. Bom, o programa Em Discussão Saúde fica por aqui. Obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Tchau.